Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Bem, em primeiro lugar peço gentilmente que você se inscreva aqui no canal, tá? Para estar ajudando aqui o canal e assim para receber os vídeos novos, no caso posteriormente. No caso, já ressaltando essa informação, hoje vamos falar do Miss Dollar, né? Como o título do vídeo, que é um conto do Machado de Assis, que está na obra Contos Fluminenses. No caso, o conto, se eu não me engano, é de 1870, ou a obra em si é publicada em 1870 pela editora Garnier. É um conto, esse conto aqui, a respeito do, do Machado, ele não é um conto bastante complexo, ele é até um conto bastante simples, não confundir com o Simplório, mas ele é um conto bastante simples. No caso, o título em si, a Miss Dollar, ele sempre me... É interessante o que o Machado trabalha no título, porque o título não tem nada a ver com o enredo. Apesar que a Miss Dollar é o estopim do enredo. É a causa motora, vamos colocar dessa forma. É a causa motora do enredo, tá? Mas ela não é a parte importante do enredo em si. E o narrador trabalha o narrador trabalha de uma forma interessante com a preconcepção do leitor ao ler o título, né? Que no caso a Miss Dollar, né, o leitor antes de ler o conto, a obra em si, vai pensar que é uma mulher nobre, uma mulher inglesa de sangue azul, no caso fabulosa, linda, bonita, né? Formosa, e não é nada disso. No caso, a Miss Dollar é somente uma cachorra, uma cadelinha, né? Nesse caso, o narrador trabalhando esse conceito, ele partiu para a história, no caso, a história mesmo que ele vai narrar. Sendo assim, no caso, no caso, os principais personagens, as principais personagens, no caso, né, são o Dr. Mendonça e a Margarida, tá? É um conto que tem uma conotação romântica, tá? No caso, apesar de ter um certo também uma crítica ali, mas tem uma conotação relativamente romântica, no sentido da literatura romântica, ou seja, o romantismo. Mas, de certa forma, o que acontece? A história, no caso, se passa no Rio de Janeiro e o Dr. Mendonça, ele é um médico que gosta de cães, ou seja, gosta de cachorro. E no caso, essa Miss Dollar, que é a cadelinha, ela desaparece, ela some. E quem encontra a cadelinha é o Dr. Mendonça, que encontra a cadelinha e leva para a casa dele, né? E nesse quesito, no dia seguinte, no caso, né, o próprio Dr. Mendonça, ele consegue, no caso ele consegue não, né? Ele vê uma publicação no jornal descrito o desaparecimento da Miss Dollar. E abaixo tendo no caso uma recompensação, né, uma recompensa financeira. E ele se acha interessado e vai no caso, para a dona, né, para a casa da dona. Só que ele não vai pelo interesse financeiro, tá? Ele vai mesmo por interesse mais afetivo, né? Ele se coloca no lugar da pessoa, porque ele é um amante de cães e, por esse motivo, ele vai devolver a Miss Dollar para a dona. A dona é Dona Antônia, que é tia da, da Margarida, né? E, no caso, o Dr. Mendonça se encontra com a Dona Antônia, entrega a cachorra e vai embora. Só que a Dona Antônia repreende ele de certa forma, ou seja, fala assim, ó, olha só, o Dr. Mendonça, no caso, a cachorra nem é minha, tá? A cachorra é da minha sobrinha. Aí aparece, né? Ou no caso, o narrador apresenta a nossa querida Margarida, né? Narrando toda a beleza esbelta, olhos verdes e assim, no caso, todas as qualidades, né? Esbeltas da Margarida. E ele fica apaixonado, né, no caso, mas mesmo assim se despede de ambas as moças e vive a vida dele.
Se eu não me engano, no dia seguinte, passa um tempinho assim, ele está conversando com o Andrade, que é o amigo do Dr. Mendonça, no caso, né? E no caso, o Andrade e o Dr. Mendonça verificam um carro, né? Uma carruagem passando na rua do ouvidor. E na rua do ouvidor ele parece ver duas mulheres. Ele, no caso, lembra, né? Vê quem é. E é a Margarida e a Dona Antônia, né? De surpresa, no caso, se encontra junto com o Andrade e ele, se despedem, só conversa ali um pouco, se cumprimentam, e a única coisa que a Margarida fala para ambos os homens, tanto o Dr. Mendonça, tanto no caso o Andrade, é passar bem. A única coisa que ela fala. E as duas vão embora. E aí nesse caso também, no caso, eles ficam conversando ali a respeito da eventualidade que ocorreu. E o Andrade fala pro Mendonça, olha, essa mulher é esquisita, apesar de muito esquisita, ela já rejeitou 5, no caso, 5 pedidos de casamento, 5 pretendentes. Ele fica, nossa, então, né, deve ser que ela não, no caso não atraiu esses 5 a respeito do amor, né? Não despertou o amor, os 5 pretendentes que ela, no caso, recusou. No caso, mas aí o Transumidor da Cidade de Ombros, mas frequenta, né, no caso, o Mata-Cavalo, ou seja, no caso, a casa da Margarida do Antônio. Frequenta até o mesmo Andrade, frequenta de forma até assídua, frequente, com uma certa frequência, no caso, e o Dr. Mendonça, no caso, cria uma paixão, né, se apaixona pela própria, aí de definitivo se apaixona pela Margarida. No caso, e passa um tempo, se eu não me engano, passam uns 3 meses, no caso, né? E o Dr. Mendonça entende que a Margarida não está dando atenção certa. Dá uma certa atenção, mas de forma educativa. Mas não dá aquela atenção de criar uma química, de criar uma conexão amorosa, uma conexão afetiva, né? E aí o Dr. Mendonça já entende o desdém dela e vai, no caso, recua e, no caso, se ausenta aos poucos e retorna para a sua casa, né? Vem, entra outro, no caso, personagem que é o Jorge, que é o filho da Dona Antônia, primo da Margarida, né? Que é um cara já bom vivan, não bom vivan, mas assim, é aquele brincalhão, aquele que, no caso, brinca muito, né? É um pandeiro, como coloca aqui a obra. Vai até o Dr. Mendonça, no caso, e pergunta qual é o motivo da ausência, né? A Dona Antônia perguntou. No caso, ele fala, não, tô trabalhando muito. O Dr. Mendonça replica, né? Tô trabalhando muito. O Dr. Mendonça fica cheio de livro, empilhado. O Jorge fala, nossa, a minha prima também tá assim. Se trancou no quarto e não quer saber mais da vida, né? Falou. E o Dr. Mendonça percebeu que ela era uma mulher que gostava de ler, ou seja, uma mulher de letras, né? Que amava ler. E nesse caso, ele tem uma ideia, né? Mas ele tem uma noção de como a Margarida funciona. Aí, no caso, faz uma visita nova, né? Novamente visita, no caso, a casa. Mas também o mesmo episódio que ocorreu, né, quando ele frequentava assiduamente, frequentemente, no caso, o Mata-Cavalo, ou seja, onde moravam a Dona Antônia, a Margarida e o Jorge. E aí ele volta para casa e escreve uma carta, né, explicando todo o seu amor, explicando a situação, né, se entregando, né, para Margarida. O Andrade, que no caso, aí o Andrade entrega tudo, né? O Andrade percebe a situação, né?
e condena em si, né, o próprio Doutor Mendonça, né, porque o Andrade fala, olha, todos os pretendentes que ela recusou, que eu falei para você anteriormente lá perto da Rua do Ouvidor, todos eles também fizeram a mesma coisa, escreveram carta e enviaram para ela, e esse foi o motivo da recusa, né, no caso da negação. Ele dá de ombros, né, no caso, e fala, se der, deu. É mais ou menos ele colocar dessa forma, né. E aí, o doutor, vamos colocar assim, né, o doutor Mendonça, no caso, tem uma resposta, mas é uma resposta nem sim, nem não e nem talvez. Uma resposta bastante neutra, no caso, né, e escreve uma outra carta, no caso, pensando que ia ter uma outra oportunidade. E na segunda carta ele não tem outra resposta, tá? E aí o que acontece? Ele fica triste, fica depressivo, né? Vamos colocar assim, melancólico. Só que Margarida cansou da cidade. Cansou da cidade, não quer mais viver na cidade, quer ir pro campo, quer ir pra roça. A dona Antônia fala assim, tudo bem, cedeu, né, o pedido dela, o desejo dela, e iam pro sábado. Ó, no sábado, então, a gente vai pra roça, você vai pra roça. A dona Antônia visita, no caso, o doutor Mendonça e fala assim, olha, se eu não me engano, visita, no caso, e fala que ama que a Margarida ama ele. No caso, ele fala, mas ela não dá o braço a torcer, ela nunca apresentou um sentimento, ou no caso, uma afetividade por mim, nunca observei isso nela. Ela fala, né? Mas isso está escrito no diário dela. A dona Margarida, a Margarida é assim mesmo, a dona Antônia fala para ele, né? Aí, no caso, ele sabendo da informação que ela vai embora no sábado para a roça, o que ele faz? À noite, na calada da noite, ele rapa lá para matar cavalos, ver. Só que ele vai escondido, não avisa ninguém, vai às escondidas para lá. E escondidas, aí ele vai olhando ali pela janela ali, vê se a luz está acesa e tal. Aí dá de cara com quem? Dá de cara com uma cachorra, com a cadela, né? Latindo, só que ele consegue acalmar a cachorra e, né, no caso, deixa a cachorra ali calma e se esconde. Passa um escravo, o escravo vê que é só um barulho da cadelinha, não vê ninguém. E quando ele vai, acho que embora, se eu não me engano, o Doutor Mendonça, no caso, quem vê é a Margarida vê ele. E no caso, quando encontra com ele, pede explicações, né? Não no sentido de ele cometer um erro, né? Só que ele fala, olha, no caso, me desculpa, mas se você quiser recusar as minhas desculpas, tudo bem, eu vou entender, no caso. E ali pra frente, né, no caso, no dia seguinte, ele volta, teve esse episódio, mas a narrativa machadiana, ela dá num parágrafo curto, ele tem várias camadas, ou seja, na primeira linha já vai para outro episódio, ou seja, vai para outro um outro episódio, mas uma outra eventualidade, né? De um primeiro evento para outro evento. O Machado trabalha muito isso. Aí não é explicado muito bem aquela situação na calada da noite, no caso, né? E a respeito, o Dr. Mendonça, de manhã, no caso, né? De manhã não, de manhã, percebe que a Dona Antônia fala para ele que a Margarida está doente, no caso, e não vai poder ir para o campo. E de lá para lá, ele, no caso, passa a doença, acho que a doença dura somente 3 dias, a doença dela, ela fica acamada, só fica 3 dias. Ela não vai para o campo, não vai para a roça, e ambos se casam.
Mas no final, eu achei um final um pouco... Ele tem uma moral no final, no caso. Mas ali tem uma reflexão. Se você pegar o final do conto, se você ler com bastante atenção, é como chamamos hoje de relacionamento aberto. Mas não é um relacionamento aberto que a gente tem de hoje. Porque o Machado, ele coloca ali a parte final do conto, que a felicidade daquele casal só foi na celebração do casamento. Só foi na celebração do casamento, né? E aí ele fala que é com o tempo. Só que Machado não coloca o final no sentido de final feliz ou final triste. Machado, ele te dá o talvez, ou seja, como foi esse casamento? Será que foi feliz? Você pegar o final, ele é bastante interessante e reflexivo. É um final que não há um desfecho certo, bem, vamos dizer assim, conectado, né? É um final bastante aberto a interpretações. Né? Machado tem essa facilidade de criar para o leitor em si esse desfecho que não há um desfecho concreto, né? No caso definitivo em si, né? Desculpa o pleonasmo, mas essa definição assim bem sucinta, assim, bem escancarado, não, é um final bem aberto, que pode enveredar para vários lados interpretativos. O Machado trabalha muito nisso. E o final não dá o final do conto não dá essa certa finalidade, né? Se é feliz ou não, se foi separado ou não. É porque ele fala que o casal só foi feliz na celebração do casamento. Ele só dá uma margem assim, essa margem. Mas a gente não sabe se foi feliz depois, foi triste, no caso. Ele trabalha muito com talvez, né? Talvez sim, talvez não. E no final, a Miss Dollar, que foi a estopim, o motivo motor de todas as coisas para o enredo começar, ela morre. Ela morre atropelada, no caso. Mas esse é o conto. Como eu falei para vocês, não é um conto aquele conto bem, vamos dizer assim, bem moral, aquele conto bem estruturado, mas é um conto simples, é um conto bonito do Machado. No caso, eu vou publicar aqui outros contos. Essa obra aqui do Machado de Assis no caso, é um box de todos os contos do Machado. E esse aqui é somente o primeiro conto do primeiro volume. No caso, esse aqui é o do primeiro volume do Machado de Assis. Bom, gente, esse foi aqui o vídeo, o primeiro vídeo de 2021. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal e até mais, pessoal.